Irmãos, levante, vamos se colocar em pé. A folha de você, desculpa. Estenda suas mãos para cá. Senhor meu Deus e Pai, nós queremos colocar, Senhor, a vida do Gideão na Tua presença. Pedimos a Ti, Pai, que a palavra que o Senhor colocou, Senhor, no seu coração, ela venha de encontro com a nossa necessidade, ela venha de encontro, meu Deus, com as nossas vidas, e ela produza um fruto maravilhoso, um fruto de paz, alegria, um fruto, Pai, de benevolência na Tua presença. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Pai, flua através da vida dele, para a glória do Teu santo e querido nome. Oramos e Te damos graça. Amém e amém, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra suas Bíblias no livro de Malaquias. Pastor Jean e a esposa, eles não deixaram nada dormir. Se eu soubesse, não tinha vindo nos outros 2 dias. Mas Deus é bom. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar hoje. Amém? Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Toda a atenção, querido, toda a atenção nesses minutos que a gente vai estar aqui, não se distraia por nada. Até porque eu não vou ter isso como uma pregação, mas como um ensino para os nossos corações e para as nossas vidas. Amém? Então, que o teu Espírito ele possa hoje, neste momento, estar tomando o controle da alma e do corpo. E que o Espírito de Deus venha estar ligado no teu Espírito, para que a gente venha entender o que Deus quer nessa noite. Amém? Querido, quando eu leio o texto e entendo que o texto fala em converter, fala-se em uma conversão. Conversão significa voltar em algum lugar, significa dar a volta e voltar em algum lugar. E se há um lugar onde nós precisamos voltar nesses dias, é no plano original das coisas. Ou seja, aonde começa o plano original, na origem de tudo. E aonde é a origem de tudo? A origem de tudo é na eternidade. Tudo que foi manifestado na terra foi estabelecido na eternidade primeiramente. Tudo que foi posto nessa terra, antes de ser posto, foi planejado na eternidade pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, em Provérbios 19, versículo 21, se você quiser estar lendo, a Bíblia diz que os homens fazem planos, mas o conselho do Senhor vai prevalecer sobre os nossos planos. Ou seja, a palavra conselho significa reunião. Ou seja,
que na eternidade teve uma reunião, e nessa reunião, nesse conselho, quem estava era a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estavam conversando a respeito dessa terra. Eles estavam querendo expandir o seu reino, ou seja, eles estavam em um reino invisível. A ideia seria: vamos expandir esse reino invisível para um plano visível, e esse plano visível vamos colocar o nome de terra. Eles estavam nesse conselho, eles estavam nessa reunião, e eles conversaram, e eles decidiram então, depois de estabelecer na eternidade, neste conselho, nesta mesa, porque quando se fala em reunião, se fala em uma mesa onde pessoas, elas estão conversando sobre algum assunto que vai trazer alguma coisa, ou seja, tudo que nós temos que fazer tem que começar pela mesa, tem que começar por este lugar. Mesa significa lugar de comunhão. Mesa significa um lugar onde as coisas são estabelecidas. E nada que não é estabelecido em uma mesa vai permanecer por muito tempo. Aquilo que é estabelecido, muitas das vezes, da boca para fora ou na correria do dia, aquilo que muitas das vezes nós fazemos plano, que não estamos sentados estabelecendo sobre um lugar de comunhão, sobre um lugar de consenso, pode até começar, pode até fluir, mas não vai durar muito tempo. E é por isso que eles estavam sobre a mesa da eternidade, conversando a respeito da terra e o que seria essa terra. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, eles queriam expandir este reino. Só que, queridos, uma coisa que era a ideia de Deus, era que este reino material fosse comandado pelo reino espiritual. A ideia de Deus é que Ele queria trazer a essa terra a colonização do céu, a cultura do céu, a influência do céu. E que o homem não precisasse fazer nada, que o homem não precisasse usar sua força, que o homem não precisasse usar o seu intelecto, que o homem não precisasse de nada, que o homem precisasse unicamente e exclusivamente da eternidade para realizar tudo que fosse para realizar na terra. É por isso que quando você faz a oração do Pai Nosso, está dizendo: venha o teu reino. A palavra reino significa basileia, basileia significa governo, governo significa alguém que está influenciando um lugar, ou seja, venha o teu governo e influencie essa terra. É por isso que nós sempre oramos: venha o teu reino, venha o teu governo. Porque somente o governo de Cristo, ele pode transformar essa terra que está da maneira que está. E então, depois que Deus estabelece tudo na eternidade, Ele começa a manifestar no livro do Gênesis. E Ele então começa a fazer todas as coisas ali. E Ele cria, e Ele reparte, Ele faz todas as coisas no livro do Gênesis. E depois que Ele faz todas as coisas, a Bíblia vai dizer que eles então disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando a Bíblia, querido, fala a respeito de imagem, Deus estava querendo dizer que o homem seria igual a Ele, que não houvesse distinção, que da mesma maneira que o Pai e o Espírito Santo fosse uma pessoa, a ideia era que o homem ele fosse da mesma maneira a imagem, que as pessoas olhassem para o homem e que refletisse Deus sobre o homem. Façamos o homem a nossa imagem. É da mesma maneira quando o Pai ele olha para o Espírito Santo, ele vê Jesus. É da mesma maneira que o Espírito Santo olha para Jesus e vê Deus, porque eles refletem a mesma coisa, eles são a mesma imagem, eles têm tudo que um tem, o outro tem.
E quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, semelhança está falando a respeito do caráter de Deus, do caráter do Pai, do caráter do Filho, do caráter do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles possam refletir a eternidade na terra, que eles possam refletir o caráter da eternidade, o nosso caráter na terra. Então, Deus ele faz um homem. E quando Deus ele dá um sopro de vida ao homem, a primeira coisa que o homem vê, quando ele acorda deste sopro de vida, quando ele nasce, ele vê a face do Pai. A primeira coisa que o homem vê é Deus. E a partir de então, Deus ele vem todos os dias, na viração do dia, no jardim do Éden, não para visitar o homem, mas para impartir aquilo que ele é. A palavra impartir significa dar o que eu tenho para uma pessoa, dar o que eu sou para uma pessoa. Ou seja, Deus ele precisava estar todos os dias no jardim do Éden, para que o filho olhasse ele todos os dias, para que ele viesse ser aperfeiçoado segundo a imagem e semelhança do Pai. É por isso que existe um ditado por aí: dá o Pai, dá o Filho. E por que quando nós dizemos dá o Pai, dá o Filho, é porque o Filho ele está repetindo as mesmas coisas que um dia o Pai dele fez. E nós chegamos a dizer então, dá o Pai, dá o Filho. Essa é a ideia de Deus, é estar todo dia no jardim do Éden para impartir aquilo que Ele é com o seu Filho, para que os filhos a cada dia venham a ser aperfeiçoados no caráter dele. E a Bíblia não diz no livro do Gênesis dias, anos, não diz nada. A Bíblia não fala quanto tempo o homem ficou só antes de ter Eva. A Bíblia não fala quanto tempo Deus ele ficou tendo relação com o homem antes de preparar a esposa, antes de tirar a esposa da sua costela. Mas eu acredito, queridos, que Deus ele ficou por muito e muito tempo vindo do céu para ter intimidade com Adão, porque a palavra impartir significa dar aquilo que eu tenho para uma pessoa, quando a pessoa está todo dia comigo. Ou seja, Deus precisou vir muitos e muitos dias para que Adão ele viesse realmente refletir aquilo que Deus era. Para nós se parecermos com alguém, nós precisamos estar sempre junto com essa pessoa. E muitas das vezes, quando nós ficamos tempo demais com a pessoa, nós vamos pegando o trejeito daquela pessoa. Se nós passamos demais em um estado diferente, nós vamos pegando o sotaque daquele lugar, porque aquele lugar, nós queira ou não, começa a impartir aquilo que ele é em nossas vidas. Eu sei muito bem, porque quando eu saio viajar, que tem um sotaque diferente de 2 dias eu já estou falando diferente. Mas a ideia é, querido, a impartição do Pai para o Filho. O que eu estou querendo dizer que talvez vocês até estão estranhando, que nós vamos ser semelhantes a Deus, que nós vamos ter o caráter de Deus a partir do momento que nós dermos prioridade para Ele todos os dias da nossa vida. Eu não estou falando prioridade, querido, no sentido de fazer a obra de Deus. Eu não estou falando prioridade no sentido de vir à igreja. Eu estou falando em prioridade como um dia no Éden ele vinha ter intimidade com seu filho Adão. Adão, quando o pai
prioridade com o seu pai. Prioridade no sentido que nós teremos que deixar algumas coisas para voltar a ter um relacionamento direto com o pai. Porque somente nós temos um relacionamento direto com a eternidade é que nós vamos saber realizar as coisas da eternidade. Se a igreja não é daqui, se nós não pertencemos a este lugar, por que nós queremos trabalhar dentro da igreja com as forças da terra? Por que nós queremos trabalhar dentro da igreja com a nossa força e com o nosso intelecto? Se a única coisa que pode resolver alguma coisa na noiva mística de Cristo parte da eternidade, e a única maneira de ter isso, querido, é voltando ao quarto, é dando prioridade ao quarto, é voltando sem imagem e semelhança dele, para que quando nós tenhamos um relacionamento com ele, nós não precisamos usar a nossa força e o nosso intelecto, simplesmente nós saímos deste lugar e não precisamos falar nada, simplesmente nós manifestamos aquilo que nós aprendemos com o Pai na eternidade. E então Deus, ele vinha todo dia, o pai vinha todo dia visitar o filho, e o filho foi pegando os trejeitos do pai. O filho foi vendo Deus falar, foi vendo Deus fazer, foi vendo Deus se comportar, e foi pegando os trejeitos. O filho foi... Deus ia passeando com ele no jardim do Éden todo dia, conversando, fazendo alguma coisa, e Adão simplesmente via Deus fazendo. Adão simplesmente estava vendo o pai fazendo, mas através daquilo o pai estava impartindo aquilo que ele era com Adão. É por isso que o segundo Adão, ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, mas tudo que eu faço é que eu vi o meu pai um dia fazer. É por isso que quando o segundo Adão veio, ele disse: eu não falo nada de mim mesmo, mas tudo que eu falo é porque eu vi um dia meu pai falar na eternidade. É por isso que eu não vim por mim, mas eu vim manifestar o Pai, porque tudo que eu estou fazendo não de mim mesmo, mas eu estou fazendo porque um dia na eternidade eu vi o meu pai fazer. Por muitos anos ele passou uma vida linda junto com o pai. Por muitos e muitos anos o pai vinha e se relacionava com Adão, e o pai ia embora, então Adão começava a fazer aquilo que ele via o pai fazendo, e então ele ia estabelecendo as coisas no jardim, ele ia manifestando, ele não fazia nada, ele ia manifestando apenas aquilo que ele viu a eternidade fazendo. Então ele colocava o nome nos animais, então ele estabelecia as coisas, mas não era a força dele, não era o intelecto dele, é porque ele viu tudo Deus fazendo. E Deus faz a mulher assim da mesma maneira. Ele estava impartindo a paternidade dele com o filho. Ele estava mostrando esse período de tempo o que era para o homem ser, o que era para o homem fazer. É para vocês expandir, é para vocês multiplicar, mas é para vocês multiplicar a partir do que vê eu fazendo, o pai fazendo, como exemplo de todas as coisas. Mas um dia, quem sabe depois de muitos anos, aparece uma serpente sobre aquele jardim. E a ideia daquela serpente, quando ela tentou Eva, quando ela começou a ter um relacionamento com Eva, era para tocar o sacerdote daquela casa, daquele lar, que era Adão. Eu não sei o que aconteceu no jardim, a Bíblia não explica muito bem. Mas para uma pessoa pecar, querido, ela não peca de um dia para a noite. Para uma pessoa errar, ela não erra do dia para a noite. Para um erro ser cometido, é maquinado. É através de um relacionamento. Eu quero entender, eu não sei. Que enquanto muitas das vezes Adão estava tendo um relacionamento com o pai, de um lado do jardim, Eva começou a ter um relacionamento com a serpente do outro lado do jardim. Porque quando o diabo, querido, ele não consegue atacar o sacerdote que é estruturado no pai, ele vai no vaso mais frágil, que é mais
mais frágil. Não sei, a Bíblia diz, não sabe. Quem sabe enquanto Adão se relacionava com o pai, Eva estava se relacionando com a serpente. E nesse relacionamento com uma serpente, Eva infelizmente ela cai. Eva infelizmente ela erra. E muitos de nós estamos deixando de ter relacionamento com o pai e estamos começando a ter relacionamento com a serpente. Porque todas as vezes que nós não estamos num quarto tendo intimidade com o Pai, e tudo aquilo que sai, que nós fazemos, que não é exemplo da eternidade, é exemplo da serpente. Porque tudo aquilo que nós fazemos, que sabemos que é errado, não foi o Pai que ensinou, foi a serpente que ensinou, e nós estamos aprendendo com o diabo do que está na presença do Pai, para ele impartir o seu caráter em nós. E a ideia da serpente era atacar Adão. Por quê? O diabo ele não queria atacar Adão para fazer Adão pecar, simplesmente. O diabo ele atingiu Eva para tocar Adão, para que Adão saísse da presença do Pai. A única maneira de tirar Adão da presença do Pai era Adão transgredindo aquilo que Deus havia falado. E então a serpente vem astuta, sagaz, e começa a manipular a palavra, ela começa a distorcer a palavra que Deus tinha feito. Porque quando o homem pecasse, ele ia ter que ser expulso daquele jardim. E aquele jardim ele não era perfeito porque tinha um monte de coisa para se comer. Aquele jardim não era perfeito porque tinha tudo que é coisa dentro daquele jardim, porque tinha animais, porque tinha frutos de várias espécies. Aquele lugar ele era perfeito porque o Pai vinha todo dia naquele lugar para se relacionar com o homem. Então, querido, aquele lugar se tornava perfeito todo dia porque o Pai estava naquele lugar todo dia. E quando o Pai está no lugar todo dia, os filhos vão se tornando perfeitos igual o Pai. Não tem como estar todos os dias com o Pai e não ir pegando o caráter do Pai. Não tem como estar se relacionando todos os dias com o Pai e não começar a pegar os trejeitos do Pai. A maneira que o Pai age, a maneira que o Pai se comporta, a maneira que o Pai fala, a maneira que o Pai vive. E Adão ele era o que ele era e dependia tudo de Deus estar ali todo dia. Adão ele era perfeito porque Deus estava todo dia com ele. E quando nós dermos prioridade, querido, para um lugar chamado quarto, quando nós dermos prioridade no nosso coração para um lugar chamado eternidade, quando nós começarmos a dar prioridade em nossas vidas para um homem chamado Deus, que é chamado Pai da eternidade, é o nosso Pai. Quando o nosso coração começar a ansiar por Ele mais do que todas as coisas da face da terra, mais do que a própria igreja, mais do que o próprio ministério, mais do que tudo, quando o nosso coração começar a explodir de vontade de estar com o Pai, nós vamos se tornar a cada dia imagem e semelhança deste Pai. Mas nós só vamos falar e só vamos realizar daquilo que o coração está cheio e do que o teu coração anda se enchendo nesses dias. Do que o nosso coração anda se enchendo nesses dias de uma terra corrupta, de uma terra que está em caos. É por isso que está se tornando normal tantas coisas. Antigamente era normal fora, mas agora está se tornando normal dentro também. Porque o nosso coração está em tantas coisas menos no Pai. O nosso desejo está em tantas coisas menos no Pai. E Adão dependia de tudo. Adão dependia do Pai para ser perfeito.
E o diabo, sabe por quê? O diabo fez Adão pecar, para que Adão tivesse o mesmo sentimento que ele. O diabo, ele fez Adão pecar, para que Adão sentisse o mesmo sentimento que ele sentiu. Porque o diabo foi primeiramente ele que conheceu o Pai na eternidade, porque ele vivia na eternidade com o Pai. O diabo, ele sabe como é estar com o Pai. O diabo, ele sabe como é viver com o Pai, porque ele viveu na eternidade com ele, e ele era a criatura perfeita do Pai. Ele sabe mais do que nós como é viver junto do Pai. Ele sabe quão bom é estar do lado do Pai. Ele sabe quão maravilhoso é estar juntinho do Pai. Mas por causa de uma iniquidade, o diabo, ele também foi lançado de um lugar de perfeição. O diabo também foi jogado de um lugar de prazer, de um lugar de alegria, de um lugar de contentamento eterno. E é por isso que o seu único plano até hoje é que todos os filhos sejam semelhantes a Ele, porque aquilo que Ele sente nele, Ele quer passar para os filhos do Pai. Ele quer passar aquilo que Ele sente depois que Ele caiu, que Ele se tornou um homem caído, um diabo caído, aquela dor, aquela tristeza que tem no coração dele, Ele quer que todos os filhos do Pai sintam. É por isso que Ele tirou Adão do paraíso, para dizer: sinta o que eu um dia senti, e agora eu tenho que sentir. Porque quando pecamos, quando erramos, quando o Espírito Santo se afasta, e nós nos tornamos 100% carne, você sabe o desejo de angústia que fica no teu coração. Quando nós damos uma deslizadinha e caímos, e quando a presença gloriosa ela sai, você sabe muito bem como fica a tua alma. E o diabo, ele quer dizer assim: eu quero que ela fique assim, está o começo ainda, mas eu quero que você seja semelhante a eu quero que você seja semelhante ao que eu estou sentindo, eu quero que você seja semelhante a eu. Porque a coisa que o diabo mais odeia são os filhos. Porque ele era apenas uma criatura, mas nós somos considerados filhos de Deus. Ele te odeia, e Ele não vai parar até fazer você se tornar semelhante a Ele. E então, quando o diabo ele tira Adão e Eva do paraíso, agora Adão e Eva, ele já não tem a imagem e a semelhança, porque eles só tinham a imagem e semelhança do Pai quando eles estavam com o Pai todo dia, e a imagem e semelhança do Pai refletia neles todo dia. Então, quando eles são expulsos daquele lugar, agora o homem se torna caído através de Adão, e a imagem e semelhança que era do Pai, agora ela começa a ser distorcida, e o homem a cada dia começa a se tornar um homem caído, a cada dia correndo para os seus prazeres e para os seus desejos carnais, de conquistar e de fazer e de se prostituir e tantas coisas mais. E através disso, através dessa caída do homem, é que nós nascemos. É por isso que eu sou cheio de defeito, é por isso que você é cheio de defeito. É por isso que nós somos cheios de problemas. Porque nós não nascemos no Éden, nós nascemos caídos.
E conforme nós fomos crescendo, nós fomos moldados conforme aquilo que nós estávamos vendo os nossos pais fazer. E quem sabe os nossos pais, eles não conheciam o Pai da eternidade, e eles foram ensinando aquilo e foram impartindo aquilo em nós, e nós fomos moldados conforme a terra, nós fomos moldados conforme o mundo. É por isso que nós somos tão cheios de defeitos. É por isso que nós precisamos ser curados em tantas áreas da nossa vida, porque nós se tornamos muitas das vezes não aquilo que o Pai queria que nós fôssemos, mas nós se tornamos aquilo que o mundo impartiu e modelou em nós. E quando nós chegamos na igreja, ainda verte dentro da nossa criatura vertentes daquilo que o mundo modelou em nós um dia. E quando nós aprendemos, e a melhor parte de se aprender como criança, uma criança, ela aprende muito mais que uma pessoa adulta. E aquilo que foi impartido em nós, quando nós chegamos a ser adultos, se fechou. Por isso que muitas das vezes dá trabalho de nós mudarmos aquilo que nós precisamos mudar. Porque o mundo impartiu em nós muitas coisas que somente voltando ao Pai da eternidade, para ser reconstruído uma nova impartição, não criada pela terra, não criada pelo homem, mas criada em imagem e semelhança do Pai novamente. Você sabe o defeito que você tem, eu sei o meu defeito. E o problema é que muitos de nós nem aprendimos com os pais, muitas das vezes aprendimos com avós, e tem gente que nem teve ninguém para aprender, aprendeu com o próprio mundo, aprendeu com a própria terra. E quando você aprende com o mundo é mais difícil ainda. E nós nos modelamos então, segundo a esse tipo de coisa. E nós nos tornamos essas pessoas tão cheias de defeito que nós somos. E muitas das vezes a palavra é pregada. E nós criamos resistência nesse corpo caído, para não querer mudar, para não querer se transformar. Mas a partir que nós entendemos que há uma possibilidade de ser imagem e semelhança do Pai, nós vamos voltar para este lugar de intimidade, nós vamos voltar para esse quarto e vamos voltar a ser perfeito igual o Pai. Aleluia, glória a Deus. E na sexta-feira eu estava conversando com a Thaísa, falando sobre impartir, estava falando sobre a minha família. Coisa que a gente não teve. Eu tive uma mãe, eu tive um pai. E mãe, ela dá além da medida. Mãe, ela chega a morrer pelo filho. E eu me lembro do tempo que eu bebia, que eu passava muitas das vezes a semana inteira numa cama, ressaqueado, e estava todo dia ali, aquele jarro de água e aquele prato de comida, porque mãe faz além da medida. E nós vamos crescendo assim. Quando nós tornamos grande, nós não sabemos fazer as coisas de adultos, porque nós aprendimos com a mãe, não aprendimos com o pai. Porque você vai pegando o trejeito de uma mãe, não o trejeito macho de fazer as coisas de um pai, a responsabilidade de um homem. E da mesma maneira a mulher. É por isso, querido, que você vê o homossexualismo, o lesbianismo, a droga e tantas outras coisas. Porque dentro de uma casa, a falta de um pai e de uma mãe estruturada para governar filhos, para que dá um destino segundo ao Pai Celestial. E muitas das vezes nós casamos e não sabemos fazer agora a responsabilidade de um homem.
E muitas das vezes a mulher não sabe fazer a responsabilidade de uma mulher, porque ninguém partiu aquilo nela, porque ela foi criada com alguém, porque ela foi criada de uma maneira diferente. E quando ela chega então à fase adulta, aquilo que ela recebeu é aquilo que ela vai fazer. E muitas das vezes ela vai fazer tudo errado, porque recebeu tudo de uma maneira errada. E todos nós temos ainda vertentes desse homem e dessa mulher caída dentro de nós. E nós não podemos culpar os nossos pais, porque isso vem desde Adão. Se nós temos que culpar alguém, nem sei se tem que culpar Adão e Eva também. E a ideia do diabo é que a gente seja semelhante a porcos. A ideia do diabo é que eu e você seja semelhante a porcos. Sabe por quê? O que porco faz? Porco, ele se envolve na lama. A alegria de um porco é estar envolto na lama. A alegria de um porco é fuçar na lama. A lama hoje é pecado. A lama hoje é promiscuidade, a lama hoje é adultério, a lama hoje é tudo que é proveniente da carne, é lama. E o diabo, ele quer que a gente se torne semelhante aos porcos. Então a gente vai lá em Lucas 15, quando um filho sai da presença do pai. Aconteceu igual a Adão. Adão saiu e caiu. Quando o filho pródigo, ele sai da presença do pai, ele vai para uma terra longínqua, ele gasta tudo aquilo que era do pai. Quando ele vê que não tem nada, ele pede um emprego, e aquele homem, ele manda ele cuidar dos porcos do lugar. E quando aquele filho ele está cuidando dos porcos, ele vê o alimento dos porcos, e ele se torna semelhante aos porcos, ao ponto de desejar comer o alimento dos porcos. E a ideia do diabo é que eu e você se torne semelhante a porcos. Sabe por quê? Porque o desejo do diabo é habitar em porcos. O desejo do diabo é habitar em porcos. Quando a gente vai para o texto onde Jesus ele passa o lago e ele chega na província de Gadara, a Bíblia diz que havia um endemoniado gadareno que estava entre os cemitérios por muitos anos, e quando ele sente que a presença do Mestre está naquele lugar, ele vem e se prostra diante de Jesus, e então ele implora para Jesus e ele diz: me mande nos porcos, por favor, porque os porcos é o lugar que eu desejo habitar. Porque quando eu e você se tornar semelhante a porcos, o diabo ele cumpre o seu plano fatal. É aquilo que a Bíblia diz, que ele veio para matar e para roubar e para destruir. Porque quando Deus ordena aqueles demônios ir aos porcos, o que é que aconteceu depois? Aquela legião leva os porcos a caírem num desfiladeiro, e os porcos morrem. E quando um filho sai da presença do pai, sai da face do pai, já começa a girar o plano do diabo. Quando o filho ele sai da face do pai, o diabo ele já começa a planejar para que ele venha entrar no pecado, para que ele venha entrar na prostituição, para que ele venha entrar na avareza, para que ele venha se envolver nesse tipo de lama, nesse tipo de carnalidade, nesse tipo de promiscuidade, porque então essa legião ela vai ter prazer de entrar em você, e o último estágio disso daí, ela vai te matar, ela vai te destruir, ela vai jogar você em um desfiladeiro. Mas então o filho volta para casa. E o interessante da casa é que a ideia da casa não é estar perto, é estar junto.
A ideia da casa do pai é estar junto do pai, não perto do pai. Porque o filho, quando ele volta para casa, ele lembra do pai. Ele começa a pensar no pai. E então ele volta. E quando ele volta, o pai está esperando e faz uma festa e faz um banquete. E o texto vai dizer então que o moço mais velho que havia ficado na casa estava no campo. Ou seja, o moço mais velho estava trabalhando, não estava com o pai. A ideia da casa do pai é estar junto do pai, não estar perto. Não queira um ministério. Não queira, como o Cristiano falou esses dias, estar atrás de um departamento. Não queira estar fazendo alguma coisa dentro da igreja se você não tiver com o pai primeiramente. Não deseje trabalhar para o pai, deseje mais o pai do que o serviço. Porque quando você tem o pai, você não precisa fazer o serviço. O pai vai fazer todo o serviço. Essa é a ideia original, é nós não precisar trabalhar. Que bom! A ideia original é nós não precisar usar nossa força. A ideia original é simplesmente receber, é ter prazer no quarto com o pai e depois sair, e aqueles rios de águas vivas que estão em nós simplesmente vão ser liberados e vão sair. E então, através dos que os rios de águas vivas começarem a sair, aquilo que o pai gerou em você vai ser transformando todas as coisas que estão ao seu redor. E por que nós não vemos transformação? E por que nós não vemos uma cidade restaurada? E por que nós não vemos uma família restaurada? E por que nós não vemos um bairro restaurado? Porque falta, querido, aquilo que Jesus disse: quando vocês quiserem orar, vocês não vão para a igreja primeiramente, vocês vão abrir a porta do seu quarto e vão ter intimidade com o Pai, e o Pai então vai dar o que vocês precisam. E aquele moço, ele estava trabalhando, porque ele achava que ia ganhar alguma coisa em troca do trabalho. É por isso que quando o menino mais novo chega, o pai manda matar o novilho cevado e eles fazem aquela festa. E quando aquele moço mais velho, ele chega do seu trabalho e ele sabe que o irmão dele está ali, que estão fazendo uma festa e que mataram um novilho cevado, aquele moço, ele fica indignado de bravo e ele começa a dizer assim: eu estou tanto tempo na casa do meu pai. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu estou trabalhando tanto tempo para o meu pai e eu não ganhei um cabrito sequer. Porque aquele moço mais velho, ele achou que ele ia ganhar através do trabalho. E nós não ganhamos nada do pai através, querido, do trabalho. Isso vai ter um peso na eternidade, mas aqui não tem. A única maneira, querido, de você começar a receber aquilo que é teu por direito, é você voltando para o teu quarto, se relacionando com o Pai, crescendo no Pai, tendo imagem e semelhança do Pai. E quando você subir de nível no crescimento que o Pai quer que você suba, e então o Pai vai liberar aquilo que já é teu. É por isso que Paulo diz aos Romanos: acaso, enquanto ele começa a dizer, e ele diz assim: enquanto o menino ele é pequeno, ele nada difere do servo, porque ele é pequeno e ele não sabe, ele não entende as coisas dos grandes. É a mesma coisa
Querido, de você ter um carro que é do teu filho, mas o teu filho tem 6 anos de idade, você vai dar o carro do teu filho para ele dirigir com essa idade? O carro já é dele, mas você vai dar para ele com 6 anos? A primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai saber ligar, e se ligar, ele vai bater no primeiro lugar que tiver, porque ele não entende. Da mesma maneira, o Pai está dizendo para nós: é tudo de vocês, mas volte para o quarto, volte para o ambiente de crescimento, de amadurecimento, para que vocês possam receber aquilo que tanto vocês almejam com a força de vocês. Tudo é nosso, e Ele não dá porque nós não entendemos. Mas a partir do que nós entendermos, a partir do que o nosso coração estiver no Pai, então nós vamos, querido, viajar com Ele nas regiões celestiais, e as bênçãos da terra, elas vão caminhar com nós, e nós não vamos nem perceber. Quem sabe vai estar andando de Hilux, quem sabe vai estar andando de Range Rover, segundo a Thaísa, quem sabe vai estar andando daquilo que é o teu sonho, e você nem vai perceber, porque o teu coração está aí na eternidade. Você está dizendo: eu não me importo com isso, está aqui, tá bom, vou usufruir, mas o meu coração está na eternidade. E se Ele não dá para nós, é porque o nosso coração ainda, se Ele entregar, vai começar a servir o outro Senhor mais do que Ele. É por isso que Ele deixa nós assim, dessa maneira. Ele não dá nada porque Ele sabe, se Ele der alguma coisa para nós sem nós entendermos, nós vamos acabar deixando Ele. E então veio o segundo Adão, e o horário já passou. Jesus é o segundo Adão. Aleluia. Paulo diz que aquilo que Adão não conseguiu, Jesus veio para cumprir. Aquilo que Adão ele não conseguiu fazer, a ideia, ele não conseguiu. Então vem Jesus. E agora você pega Jesus, fazendo igualzinho Adão no Éden, antes da queda. Que Jesus passava a madrugada inteira com o Pai. E de manhã bem cedo ele pegava os discípulos e simplesmente ele saía pelas aldeias. Ele não precisava falar muito, mas apenas ele liberava aquilo que ele aprendeu com o Pai na madrugada. Jesus, antes de entrar numa aldeia, se fosse de dia, ele falava para os discípulos: espere aí, porque eu vou ter um particular com o Pai ali no monte. E quando ele sobe para o monte, ele recebe do Pai aquilo que é para ele fazer. Então ele desce, ele pega os discípulos, ele entra nas aldeias. E quando ele entra nas aldeias, os demônios vão embora, os coxos são curados, os leprosos são levantados, tudo é restaurado. Não por causa de Jesus, mas ele mesmo diz: eu não fiz nada de mim, é o Pai que colocou em mim para me fazer. E quando nós entendemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, nós vamos passar uma vida, queridos, e muitas vezes batendo cabeça dentro da igreja mesmo. Talvez todos nós vamos para o céu, mas nós não vamos entender o que a gente veio fazer nessa terra. Porque o próprio Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês que ficarem aqui, vocês vão fazer obras maiores do que a minha ainda. Não por vocês, porque ele diz assim: aprendei comigo, porque eu sou o Pai está em mim, e tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazendo. Jesus, ele estava dando um modelo para ser seguido. Jesus, ele estava dando um modelo, ele veio mostrar o Pai. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus estava falando assim: ei, eu vim só para levar vocês para o jardim do Éden de novo. Eu vim só para levar vocês para a presença de novo. Eu vim só para o véu rasgar, para vocês estar com o Pai novamente.
Jesus, ele não veio simplesmente perdoar os nossos pecados. É muito mais do que pecado, é muito mais que salvação, é muito mais do que tudo isso. Ele veio, querido, para que nós possamos ser imagem e semelhança do Pai. E enquanto você estiver lutando contra o pecado, querido, na tua carne você nunca vai vencer o pecado. Mas a partir do momento que você tiver prazer no trinco daquela porta, você vai ter prazer até no trinco da porta. Porque quando você olhar o trinco da porta, você vai saber quem que está naquele lugar. E quando você abrir aquele lugar e entrar naquele lugar, você não vai querer mais nada. Porque quem tem o Pai tem tudo. Porque quem tem o Pai não precisa de mais nada. Porque quem tem o Pai tem prazer. Porque quem tem o Pai tem alegria. Porque quem tem o Pai, ele tem tudo dentro dele. É por isso que muitas das vezes nós entramos no quarto e não queremos sair mais. Tem culto, mas eu nem sei se porque o Pai. Aí o Pai fala: você já ficou comigo a tarde inteira, vai lá no culto liberar agora que você recebeu. E se todos nós entendêssemos que antes de estar neste templo, nós fôssemos para o Pai primeiro, quão glorioso seria cada dia de culto, quão explosivo seria cada dia de culto, porque a noiva mística se juntando, cheia do Pai, acontece um colapso e o Pai vem se manifestar neste lugar. Por isso que nós chegamos e muitas das vezes não acontece nada. Daí quer culpar o Rodrigo, não tocou bem. Quer culpar a palavra querido. Oi, querido, a pessoa que traz a glória para dentro do templo é você. Você é o responsável. O culto está bom ou não está. Você é responsável por ele descer ou não descer. Você é responsável. Se coloque em pé. Quando nós voltamos no Pai, preste bem atenção. Quando nós estamos todo dia face a face com o Pai, Jesus, ele veio para converter o coração dos filhos ao Pai, para que quando nós voltarmos ao Pai, nós vamos ser imagem e semelhança do Pai. Então nós converteremos não somente pais e filhos, mas nós converteremos toda essa terra ao coração do Pai. A única maneira de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais